A revolução do passado, que eu considero fundamental em relação ao tema da literatura, é a liberação da censura. Como nós sabemos, após o 25 de Abril, quando ocorreu a Revolução dos Cravos, Portugal passou para um regime democrático e esta transição não marcou apenas o fim de anos de repressão, como também o fim da censura, e inaugurou uma nova era na literatura portuguesa, esta caracterizada por uma liberdade criativa sem precedentes. Esta liberdade proporcionou à literatura maior diversificação. Os escritores passaram a explorar temas que antes eram limitados ou então proibidos, como, por exemplo, críticas sociais, críticas ao regime, ou até mesmo temas como a sexualidade, religião ou outros assuntos considerados mais sensíveis, amplificando assim os horizontes da expressão literária. Surgiram novos escritores, enquanto autores já estabelecidos sentiram-se à vontade para procurar novas formas de expressão. Temos como bons exemplos Mia Couto, Manuel Alegre, José Saramago e António Lobo Antunes, por exemplo. De igual forma, foi proporcionado um maior intercâmbio cultural e intelectual com outros países. Autores que foram antes censurados ou então exilados puderam retornar ao país e contribuir para este renascimento cultural. A literatura portuguesa, entre muitas outras coisas, vai marcar pela tentativa de desconstrução de uma imagem mítica que foi tão alimentada pelo Estado Novo. Adiante de obras como A Jornada da África de Manuel Alegre, assim como O Esplendor de Portugal de António Lobo Antunes, que vamos conseguir perceber esta tentativa de desconstrução. Isto através da apresentação do novo imaginário, a crua realidade da Guerra Fria, assim como a dos retornados, porque foi tão escondida e camuflada pelos discursos pró-império que nós, as pessoas na altura, não tiveram tanto essa noção. Para mim, a grande revolução acontece no início do século XIX e decorre de uma fúria de interesse pela psicologia. A descoberta do inconsciente e do teatro interno, que é transportada para as personagens. Portanto, a ideia de que se conseguia atingir um outro universo de imaginação e de criação narrativa a partir de uma entrada naquilo que depois os modernistas utilizarão como uma corrente de consciência. Esta ideia dos modernistas de que a vida interior é mais forte do que a vida exterior é uma resposta à corrente anterior dos realistas, mas ao mesmo tempo vai buscar uma outra grande revolução, que foi a Revolução dos Românticos, que por sua vez responde aos iluministas. As correntes literárias, enfim, as correntes artísticas vão recuperando um pouco da que vem atrás e avançando com propostas revolucionárias. E no caso do modernismo há uma contraria o realismo, mas vai buscar do romantismo a valorização das emoções, do mundo interno também, habitado pela paixão, pelo fulgor e pela vontade própria. Também conciliada com outra ideia muito importante, que vem dos românticos, precisamente, e que é do desenvolvimento do caráter, o desenvolvimento e da expressão das emoções e do percurso da personagem. Isso vai desembocar depois com a ideia de teatro interno dos modernistas naquilo que nós chamamos o arco de desenvolvimento da personagem, que é fundamental na ficção. O que é que encerram as várias camadas do nosso pensamento? Se fizermos a experiência de fecharmos os olhos e nos concentrarmos a tentar apanhar aquilo em que estamos a pensar, é muito fácil percebermos que o nosso pensamento tem várias camadas. E é essa corrente, esse rio cheio de correntes, algumas vezes contrárias, que é a enorme riqueza do nosso eu interior e do nosso teatro interno, que os modernistas transportam para a literatura e, em contínuo, a partir dessa grande revolução, há um interesse na literatura cada vez maior pela personagem, pelas suas motivações e pela sua psicologia. Uma revolução que eu acho importante que exista no futuro quanto à literatura envolve garantir que haja um acesso equitativo à literatura, independentemente da origem étnica, cultural, social. Isto pode incluir
políticas que promovam a acessibilidade a livros e a recursos literários, bem como programas que promovam a leitura e a escrita em comunidades mais carentes. E o meu desejo era que finalmente nas escolas, em todos os ciclos de ensino, fosse ensinado e praticado, estimulada a escrita de ficção. Nós só fazemos composições na primeira classe e por isso acontece-me, eu dou aulas de escrita de ficção e acontece muito os alunos, nos primeiros textos que lhes peço, começarem sempre era verão, era primavera, no outono, ou seja, e irem antes buscar, antes de mais, irem buscar memórias de família, ou seja, eles reproduzem aquilo que para eles é a ideia de escrever ficção, a ideia da literatura, qualquer coisa ainda muito ligada ao Era Uma Vez e àquilo que foi a sua pouquíssima experiência de contacto com a ficção durante o tempo escolar. Eu gostaria muito que uma das grandes revoluções no futuro fosse a ideia de que a ficção é um instrumento e a literatura, não só como leitores, mas também como praticantes, como escreventes ou como escritores, nos transporta para outros mundos, mas nos transporta também para um mundo interior, nos faz mais ricos e nos faz avançar para o futuro.